sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Mais do que uma voz, ela era um sorriso, um turbilhão de sentimentos, ideias e palavras cortantes. Elis é o filme de hoje aqui no País do Cinema. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Levar essa Elis Regina ao cinema foi a missão encarada pelo diretor Hugo Prata. Para viver a maior cantora do Brasil, ele contou com o talento de Andréa Horta. Dos cortes de cabelo aos trejeitos mais íntimos, uma atuação que faz o espectador embarcar na trajetória de Elis Regina. Uma história regida a sonhos e angústias e embalada pelas mais belas interpretações de canções que já se ouviu por esse país. Ai, meu Deus do céu, como é que eu começo esse programa? Recebendo o amor da minha vida aqui, Ney! Coisa mais linda. A gente vai falar de Elis, o filme. Eu recebo Hugo Prata, diretor do filme, Andréa Horta, essa atriz incrível. Eu tenho a sorte de ter como amiga que nos deu uma Elis e tanto. Hugo, que maravilha, hein? Que filmaço você fez. Obrigado. Me diz uma coisa, Andréa Horta sempre foi tua Elis? Olha, sim. Sim, porque ela sabe. Porque logo na gênese do projeto, quando a gente nasceu o projeto, a gente ia começar a escrever, nós nos conhecemos, ela entrou em contato e falou, ó, essa Elis aí é minha, mais ou menos isso. E naquele momento colou, assim, principalmente desde a nossa primeira conversa, a gente marcou um café no Forte Copacabana e falamos de Elis, né, de onde mais ou menos eu gostaria de levar o filme, e ela, mais ou menos como ela via a Elis, ela já estava nesse assunto, já tinha essa intenção, e a nossa visão da Elis, do que aconteceu com a Elis, e do que era uma essência que nos empolgava a levar para a tela, era muito parecida desde o primeiro momento. Então ela sentou rapidamente na cadeira. Mas aí quando chegou, isso demorou, sei lá, acho que foram 3 anos, assim. E quando chegou o momento de partir, eu falei, ok, vamos escalar a Andréa. E aí avisamos ela e ela falou, puxa, que ótimo, só que eu acabei de entrar numa novela e não vou poder fazer. Então aí foi um maior desencontro. Aí perdi a Andréa. Abri casting, foram meses de casting com um monte de gente, um monte de atrizes, testes, callbacks, enfim. Quando eu estava acabando essa fase, eu já estava ali na reta final para decidir, mudou os planos de produção da novela e ela nos procurou e falou, olha, estou liberado de novo. E aí eu falei, ótimo, e ela veio e realmente comprovou de que sempre foi dela. Ah, que lindo. Eu acompanhei muito essa história, ela acompanhou, né, tudo. A gente morava no mesmo prédio, então ela acompanhou desde o início, né? Foi assim, não foi? Foi assim, e que bom que o universo decidiu por vocês, na realidade, né? Sim. Não, é curioso ouvir ele falando isso, que sempre, para ele, fui eu, porque a nossa primeira conversa foi em 2012, 4 anos antes. Foi antes até de ter um primeiro tratamento de roteiro. E aí eu fui acompanhando todos os tratamentos que chegavam, então fui acompanhando o nascimento e o crescimento do filme, né? Depois, no decorrer dessas conversas, eu ia lendo o roteiro, não sei o quê, e aí ele sempre falava assim, olha, tem muitas atrizes me pedindo para fazer Elis, e eu assim... Tá, cara, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Essa cara, ela que faz, Então, eu não falava assim. Não, ele falava, não, tem muitas coisa... atrizes... Não, claro, tipo, olha, tem muitas atrizes interessadas, tem muitas atrizes me ligando, depois que saiu que eu vou fazer, que eu vou dirigir o filme, tem muita gente querendo fazer. E eu acredito, claro, porque é um personagem... Elis, né? Personagem todo mundo adoraria, desse, né? exato. Essa certeza, eu não tinha, entendeu? Acabou de comprovar o que me agora. deixava em luta. Andréa conquistou foi exatamente a compreensão da personagem. Assim. Eu estava atrás de uma atriz com uma carga dramática, uma força dramática muito grande, que a Elis é assim, pessoalmente, e em cena também, cantando. Ela, né, a Elis é
cruzamento de uma técnica absurda com uma carga, uma força dramática intensa. Comum você vê, às vezes, uma cantora tem uma coisa ou outra, e a Elis é isso, ela é muito intensa em cena, e na vida pessoal também, a pimentinha, a atitude. Então, o que eu mais estava procurando era uma atriz com essa força dramática. O resto a gente corta o cabelo, tal, prepara, a gente dá um jeito no cinema. Essa densidade era o que mais me interessava. Sim. E aí, a Andréa tem isso. E para a Andréa, que eu acho que sempre estudou e pesquisou e amou a Elis, né? Você tem uma história de amor com ela mesmo, assim, né? Acho que quando chega esse roteiro daquela mulher que você conhece, que você leu altas coisas sobre ela, como foi receber esse roteiro? Quais foram os seus conflitos com ele? Ela estava lá? Como teve isso de acompanhar o nascimento do primeiro até chegar ao último, foram muitas transformações, foram 4 anos. Então, tinham coisas que eu não concordava, que eu achava machista. Isso é uma visão machista sobre ela. E a gente sempre ia junto, assim, combatendo amorosamente a favor do trabalho, assim, e chegando a conclusões conjuntas, né? Ou em desacordo, e o desacordo gerava outras coisas também. A Andréa é muito inquieta, então, e questionadora, lógico. Não, e não é uma história que eu inventei, é a história da Elis, ela já conhecia também, ela tem a Elis dela, ela ouviu na casa, enfim. Então, ela questionava bastante, eu estava sempre muito aberto a ouvi-la. Ela, imagina, com toda a autoridade de estar fazendo a protagonista, uma mulher sensível, inteligente. Então, eu acho que é um dos segredos que as coisas deram certo foi exatamente essa troca, assim, a colaboração dela e de todo o elenco depois, quando chegou para os ensaios, os atores colaboraram bastante. E a Andréa sempre defendeu muito a personagem, defendeu mesmo. Acho que ela não, essa hora ela não se fragiliza, eu que achava que ela ia... Não, aqui, enfim, sempre defendeu com muita propriedade e acho que isso imprimiu. Acho que uma das coisas que mais me interessava falar da Elis no filme eram sobre os discursos artísticos dela, sobre a posição artística dela, sabe? Num momento de ditadura militar, toda a carreira da Elis, os 20 anos de carreira dela, aconteceram dentro da ditadura militar. A Elis não conheceu a arte livre, ela não pôde fazer arte dentro da democracia. Então, sempre tinha veto, sempre teve censura na obra. Era um momento muito específico das gravadoras, o que podia, o que não podia. As gravadoras eram as grandes senhoras, né? Das obras naquele momento. E ela tinha um posicionamento artístico que, infelizmente, ainda é muito atual. A gente tem isso no filme, tem a entrevista dela na rádio, onde ela fala, ele pergunta qual é a saída do artista nesse momento. Ela fala, a gente tem que fazer por fora do esquema comandado por esses caras. Que é isso que a gente tem hoje, assim, são pouquíssimas leis de incentivo, são pouquíssimos editais para o tanto de gente que tem fazendo cinema, teatro. E ela estava defendendo que não temos que ficar só dependendo do governo, a gente tem que achar algum outro jeito de fazer e tal. E ela estava dizendo isso, vai vir uma censura muito pior aí na frente, que eu acho que é essa censura pós-ditadura, que é politicamente correto, essa censura... Marketing. Marketing. Eu acho também, além da ditadura, teve a AIDS, que foi um strike na década de 80, assim, todo mundo ficou meio com medo. Então, isso modificou muito o comportamento. A última entrevista dela, 2 meses antes dela morrer, ela diz isso, está vindo uma censura pior aí. Pior do que a censura militar de hoje, que vai ser essa censura autoimposta, sabe? Então eu queria muito que isso estivesse no filme, assim. A gente defendia muito falar da artista mesmo, né? Fantástico. Que além de ser grandiosa, tinha um posicionamento que foi ficando cada vez mais incômodo no decorrer da ditadura militar, né? Década de 70, em geral, já tipo 73, 74, ela já estava metendo a boca na ditadura, ela já não estava ficando quieta, então ela já era um perigo, porque ela se posicionava, sabe? Uma atriz, então, como você. Perfeito. Que delícia, que delícia. Você acompanhou, a gente teve aquela cachaça, né? Nossa! Vamos contar isso? Eu lembrei disso agora. Pelo amor de Deus. Que era no período dos ensaios, vizinhas de porta. Então, no período dos ensaios, teve um dia que ela falou, sobe aqui. Não, aí cheguei lá e eu tava, assim, maluca, porque tava nascendo uma coisa e muitas pessoas falam assim, nossa, você incorporou. Aí eu penso assim, só se a gente mudar o entendimento de incorporar.
Porque fica parecendo que eu tava sentada no sofá, recebi um espírito charuto. e ia resolver. E tudo resolvido. Sala de ensaio, trabalhar pra caramba. Trabalhar quadril, trabalhar coluna, trabalhar voz, trabalhar quando ela vem pra cá. É um trabalho muito técnico pra alcançar um personagem que todo mundo conhece. Então eu cheguei lá, eu sou super fraca. Eu tomo uma coisinha, tipo 2 doses de alguma coisa, já tô legal pra noite toda, não sei o quê. Cara, sei lá o que aconteceu nesse dia. Eu tomei 12 doses. 12. Quando eu 12. Eu tive um show de Elis Regina. Elis Regina baixou na minha casa durante 3 horas. E ela levantou, e ela falou, e ela esbravejou, e ela chorou, e ela voltava ela, mas não era ela, porque a voz dela não era de Andréia. Então foi um negócio, eu fico arrepiada. Eu fiquei chocada, isso nunca preciso ir embora, que eu nunca bebi desse jeito. Foi um sei o que eu tô capote. fazendo aqui. E a gente tá falando assim, meu amor, tá tudo certo. Tá dentro de você já isso aí. É isso. Não tem erro. Foi assim, tem gente que fantasia, acha que o diretor dirige com a caveira na mão do Hamlet. A gente fez uma intensa preparação. Outra coisa que priorizamos na escalação do elenco são atores inteligentes, todos são muito inteligentes, com essa gangue treinada, preparada, pessoas inteligentes, bem escaladas. O filmar foi tranquilo, no set não tinha muita discussão, assim, fluiu. Aí a dramaturgia acontecia e acho que essa foi a essência. Voltamos com o nosso programa País do Cinema. A história de Elise, da vida dela, tem milhões de passagens, né? Como na sua cabeça, como diretor, escolher o que fica de fora, o que vai pra dentro da cena? Como foi feita essa Foi a parte escolha? mais difícil, sem dúvida nenhuma, de todo. E olha que o filme é gigante. Foi a parte mais difícil, onde eu mais sofri foi a feitura do roteiro, exatamente escolher os eventos que iam entrar ou não. Nessa hora, 2 horas, o tamanho de um filme, 90 páginas de roteiro, é muito pouco. O filme anda 18 anos, ela viveu 36, e então você condensar em 2 horas tem que ser muito criterioso. E aí você tem que ver para onde você quer levar seu filme, qual a história que você quer contar, e selecionar só os eventos que levem a sua história para frente. Tem que se resistir a tentações, porque tem eventos incríveis da vida dela. Sim. Personagens incríveis que não colaborariam com o arco que a gente estava representando ali. Era o mesmo critério para os eventos, para os personagens e as canções também. Eu tenho em casa 315 músicas da Elis, e tocam 12. Então também tinha que escolher as canções que fizessem sentido. Não pode parar o filme e entrar uma música porque nós 3 achamos incrível. A música é maravilhosa. Exatamente. Então com isso, eventos importantíssimos ficaram de fora. Sou super cobrado disso. Todo mundo fala do Tom Jobim. Lógico que eu sei a importância do Tom Jobim. O Elise Tom esteve no roteiro até o último tratamento estava lá. Mas era um adendo no filme, assim. Era um momento que a gente ia começar a descer e tinha uma função dramática que levava ela para cima. Esse é seu primeiro longa-metragem, Sim. né? Sim. Você vem de uma carreira também de videoclipe, Pluto MTV, essas coisas todas, né? A Elis sempre esteve na tua cabeça para ser um projeto da sua vida como primeiro longa? Não como primeiro longa, não estava pensando nisso, mas a Elis sempre esteve na minha vida. Cresci ouvindo Elis, os meus pais viveram toda aquela época dos festivais, estavam lá no dia que ela defendeu Arrastão, frequentavam o Fino da Bossa, e em casa. Eu tenho até hoje os LPs dos meus pais, e tem tudo do Edu Lobo, tudo do Milton, da Maria Bethânia, de Chico. Eu crescia ouvindo isso. E Elis, né, uma italiana, a música sempre foi importante na minha casa. Então eu tinha, graças a Deus, cresci banhado pelo melhor da MPB. Na hora de escolher o assunto do meu primeiro filme, fui procurar algo musical, porque eu trabalhei muito com música, gosto de aplicar a minha arte cinematográfica à música, e rapidamente encontrei Elis, que, além de todo o valor musical e cultural e tudo que ela significa para a música e a voz e talento, dramaturgicamente é muito rica, muito rica. E o filme estreou no Festival de Gramado. Sim. E você ganhou o prêmio de melhor atriz. Eu estava lá, fiz um vídeo. Sim, de casa, né? Fiz um vídeo de casa, na TV. arrepiada.
Conta pra gente essa estreia do filme incrível, e assim, a carreira. A força dela só se afirmava no decorrer de todo o processo. E quando a primeira exibição pública do filme se deu no Rio Grande do Sul, eu falei, gente, mas ela não para de ser poderosa nem um segundo. Foi na terra natal dela. E foi um estrondo, assim, foi maravilhoso, né? Eu estava super apreensiva, era a primeira exibição do filme. E foi quentinho, fluido, maravilhoso, sabe? E depois foi aqui no Odeon do Rio, que também foi incrível. Aí vieram as pré-estreias. Respondeu a sua expectativa, assim, de Sim, lançamento, sim, de tudo, sim. de público? E o público vem se emocionando muito. Essa é a melhor parte, assim. Ver que o filme tem tocado as pessoas. A gente vê que a Elis mexe com as pessoas. Todo mundo fala do filme e fala alguma coisa. O filme me fez pensar nisso, me tocou por causa daquilo, eu me lembrei de não sei o quê. Ele mexe tem... com a memória das pessoas, na memória que as pessoas têm dela. Ele provoca as pessoas. E a música também já é um caminho, né? Acho que a gente, como brasileiro, a gente produz pouca nossa própria história, assim, como biografias de gente... Não, pelo contrário, eu acho que a gente cada vez mais faz cinebiografia, né? Desde um pugilista até cantores, carnavalescos, acho que cada vez mais, assim... Acho que até tá virando uma tara, né? Tipo, biografias. Cinebiografia. Acho que, sim, a gente tem pouca memória sobre a nossa própria história, seja ela cultural, política, ou... Isso é uma questão nevrálgica de educação de um povo. A nossa educação é muito falha na história. A Elis morreu em 82, eu nasci em 83. Eu sempre escutei Elis. A geração, que era logo a geração seguinte, tem uma geração hoje de 17, 18 anos que nunca nem ouviu falar. E é uma das maiores cantoras do mundo. Na minha opinião, tecnicamente e emocionalmente, você pega a obra, ela deixou uma obra colossal. Então, acho que sim, a gente tem uma cratera em relação à nossa própria memória em todas as áreas. Mas eu acho que a gente produz muita cinebiografia, assim, né? Se vocês pudessem escolher uma única cena, tem sempre aquela que a gente... Ah, caramba, que bom que ela tá ali, eu amo essa cena. Tem uma predileta? Salvaria do incêndio? Toda vez que eu vejo, eu gosto muito da cena. É uma cena exatamente por ser muito simples, que é quando ela se despede do pai na rodoviária. É uma cena mínima, é ela e o pai, o Zé Carlos Machado, sensacional. São os dois, uma cena longa, bife, assim, né? E ela tinha acabado de ser muito grossa com ele, ali também sendo carinhosa. Ele que sempre foi, contou dinheiro, naquele momento inverte o papel e fala, não, filha, vai, cuida da sua vida. Então, acho que é uma quebra de paradigma, uma mudança de comportamento muito grande dela, do pai e da relação deles, que era de muito conflito, enfim. Gosto da temperatura que eles atingiram. Adoro aquela cena exatamente pela simplicidade. Eu vou apresentar o programa, eu vou ganhar bem pra caramba, pai. Cuida de você, minha filha. Vai fazer. Vai mesmo. Fazer o que você mais gosta de fazer nessa vida. Vou. Vai, filha. Fica com Deus. Vai com ele. A Hora da Morte foi muito radical pra mim. Foi na segunda semana de filmagem. Eu ainda não tinha feito nada da parte jovem ainda. E já logo fui morrendo na segunda semana. Mas eu acho que eu escolheria a entrevista da rádio como, pra mim, uma das... Não, o Bêbado Equilibrista. Que é junto, vai. A cena da rádio é junto com a da... Segue o Bêbado Equilibrista. Aquela entrevista da rádio, só. Sim. porque ela tá falando sobre ser artista no Brasil e isso me interessava muito, como a gente já falou. E seguir aquilo cantando Bêbado Equilibrista, pra mim, foi... Aí é quando ela Uau, começa pra a mim, colocar né? pra A fora experiência. a angústia dela, né? Porque ela vinha tudo muito divertido e uma hora o filme, eu gosto disso, o filme muda de gênero. Ele vem um filme musical, divertido tal, as piadas de Ronaldo tal, e a última meia hora é drama total. E essa é bem a virada. Acho que ela se pegou a isso.
te dizer, meu amigo, é um novo tipo de censura que tá vindo aí. Pior que a outra. E o que o artista deve fazer num cenário desse, Elis? Eu acho que o importante é a gente fazer por fora do espaço oficial controlado por esses caras. É o que eu acredito, a gente tem que fazer por fora. Diz que não tá morto quem peleia, né, tia? Tamo aí, tu vês, né? Vamos ouvir mais uma canção do seu último disco. Chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Fala a sua. Cara, eu amo aquela viradinha de Andréa Horta quando ela chega com o cabelo curto, quando ela faz a mudança. De Andréa Horta, que ela faz a viradinha de Andréa Horta. Você fala, lá vem Andréa Horta, vem Elis. E ali você faz, ai, caceta. Aí você se arrepia inteira. Você vê, era um lugar fácil de colocar um acorde para dar um impacto. E não tem nada, não tem nada, é limpíssima. Ela só chega imensa, enorme Que como legal, ela é. que bom. Um bom texto, mas pensar também. Ela pode entrar aqui dentro do trabalho. Sim, uma luz só. Boa tarde a todos. E aí, Ronaldo, Bosco? Qual é o roteiro de hoje? Olha, eu só Obrigada. posso agradecer a presença de vocês. Foi uma delícia conversar. Foi e- mesmo. E eu te amo profundamente, Te amo, meu amor. Muito obrigada. Obrigado você, Fábio. E... Obrigado. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.